Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Estamos na nossa terceira temporada do podcast da CIT. E para abrir essa temporada, nós estamos aqui com uma pessoa especial, uma convidada especial, a nossa querida Caterine Silva, piraporana, que vai nos contar um pouco da sua trajetória, contar um pouco do seu trabalho e pensando na nossa Pirapora. Olá, Caterine, tudo bem com você? Tudo bem, Edna. Muito obrigada pela oportunidade e a todos também. Muito obrigada. Nós que agradecemos em nome do nosso presidente da CIT, Marcelo Murro, e toda a nossa diretoria da CIT, Pirapora do Bom Jesus, Associação Comercial, Industrial e Turística de Pirapora. Agradecemos muito a sua presença, Caterine. E nós gostaríamos, Caterine, que você nos contasse, para quem está nos assistindo, quem é você, Caterine? Qual é a sua trajetória? Qual a sua história? Qual é a sua caminhada? Conte para nós, por gentileza, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre você. Bom, vou começar de trás para frente, então, né? Do hoje para trás um pouquinho, para contextualizar. Atualmente eu sou secretária de Turismo, de Cultura e Turismo de Pirapora do Bom Jesus, nomeada pelo prefeito Gregório. Eu acumulo a docência do ensino superior na FATEC de São Roque, dos cursos de turismo também, que é uma área que eu já atuo há algum tempo. Sou turismóloga, formada justamente quando eu escolhi essa profissão por conta de Pirapora, por conhecer toda viver e conhecer a dinâmica que existe na cidade, e resolvi seguir rumo desde lá dos meus 18 anos, e desde que eu entro no turismo da academia, eu nunca mais saí. Tive oportunidades na vida tanto de lecionar já com 25 anos no ensino superior, mas também de assumir outras funções, né, de cargos também em outras cidades, como Joanópolis, Itu, estar também em outros municípios, ter uma empresa de consultoria na área e de viver aí tudo que o turismo possa nos proporcionar. Voltar para a minha cidade significou muito, porque durante muitos anos eu trabalhei na área de turismo em Pirapora, saí durante um tempo, fui buscar experiências fora e voltei. Voltei com uma missão importante, que era disputar as eleições à vereadora. Eu não assumi de primeira, né? Eu fiquei como suplente, mas por uma situação muito favorável no nosso partido, do nosso candidato também, que tinha sido eleito, ele se afastou, assumiu um cargo e eu fiquei durante 4 anos, terminando o nosso mandato ano passado. E trabalhamos juntos na campanha este ano e chegamos onde estamos hoje, né? Assumindo essa importante missão na cidade que eu amo, que é Pirapora do Bom Jesus. Realmente, Caterine, é uma trajetória de passos largos, porém firmes, né? Uma caminhada muito importante. E eu digo para nós, enquanto piraporana, né, posso dar esse depoimento, essa fala, esse testemunho, porque hoje eu sou cidadã piraporana graças a um trabalho, né, de um projeto-lei que você fez para que me concedesse o título de cidadã piraporana, e esse projeto-lei foi aprovado, virou, né, o título que eu recebi. Então, para nós, enquanto piraporanos, né, podemos dizer assim, é muito importante nós termos uma especialista que possa também contribuir com a história, com o desenvolvimento de Pirapora, como muitos que antecederam, né, a você e que também contribuíram. Eu sempre digo que na área política a gente sempre tem uma continuidade, né? A gente está no cargo, mas a gente contribui com a municipalidade, né? E para você, dentro da área, né, de turismóloga, o que isso significa a ter a Secretaria de Turismo? Como é? Bom, como profissional, eu acho que também é um anseio de muitos profissionais que se formam em turismo. É uma das oportunidades na vida da gente que muitos batalham, né, principalmente na área pública. Hoje já existe até mesmo um reconhecimento maior por conta do profissional de turismo, até mesmo pela Secretaria de Estado de Turismo, que vem pedindo para que os municípios, principalmente aqueles que são estâncias turísticas, que são municípios de interesse turísticos, eles contemplem dentro da estrutura organizacional das secretarias um profissional da área de turismo, seja ele de ensino superior, que é o turismólogo, ou mesmo técnicos, né? Então, para mim, estar numa função como essa, que sempre trabalhei até mesmo em outras cidades, na minha cidade eu vejo isso como uma grande bênção,
Ainda mais pela ocasião deste ano. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas esse ano é um ano muito importante para Pirapora do Bom Jesus. Nós estamos no marco de celebração dos 300 anos de encontro da imagem do Bom Jesus de Pirapora nas águas do Tietê, que fez com que a cidade fosse reconhecida ao longo da história por conta das migrações, das peregrinações. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, é um desafio gigante, mas, ao mesmo tempo, nós temos assim muito trabalho a desenvolver e eu tenho, claro, né, a gratidão por estar na área, na minha cidade. Muito bem. Você falou agora há pouco com relação às cidades turísticas e às cidades de intenções turísticas. O que é Pirapora dentro dessas duas nomenclaturas, desses dois significados ou títulos? Como é que a gente pode classificar Pirapora do Bom Jesus? Isso é uma pergunta muito importante, até mesmo para todas as cidades que forem acompanhar essa nossa entrevista, porque é uma política pública do Estado de São Paulo. Então, existiam as estâncias turísticas até 2013 aproximadamente, quando efetivamente surgiu essa nova nomenclatura, que são os MITs, Municípios de Interesse Turístico, e existiam as 70 cidades, 60 e tantas cidades, que eram consideradas estâncias turísticas no Estado de São Paulo. É óbvio que com o acréscimo dessa nova categoria, muitos outros municípios tiveram a oportunidade de também serem considerados turísticos e numa escala gradativa de evolução. As estâncias, elas estão num outro patamar. Então, nós temos Itu, temos Serra Negra, São Roque, Ibiúna, Salto, são consideradas, Atibaia, né, estâncias turísticas. Logo, elas devem ter, na sua estrutura, uma gama de atrativos maiores, uma gama de elementos da hospitalidade maior, como oferta hoteleira, alimentos e bebidas, uma variedade maior, centro de eventos, acessos mais facilitados. E no caso dos municípios de interesse turísticos, que são essas novas categorias que o Estado de São Paulo abriu, de 2012 para cá, sendo todos classificados a partir de 2019, surgiram 140 novas cidades. Uma disputa gigante. Então, o Estado inteiro praticamente disputou. Então, existe um processo, uma técnica para isso, né? Que não foi fácil, não foi assim, aleatoriamente. Então, foi um crivo de especialistas do Estado de São Paulo, juntamente com uma elaboração documental que essas cidades concorreram através da Assembleia Legislativa e que, de todos os municípios que concorreram, na época, eu cheguei a fazer até mesmo as estatísticas, mais de 400 cidades haviam disputado. Pirapora foi uma das selecionadas no ranking das cidades, das 140. Desde então, todos esses municípios passaram a receber, mediante a apresentação de projetos, um repasse do DAD, do DADTUR, que é ligado à Secretaria de Estado, e que representa, aí, desde a pandemia para cá, o primeiro ano foi em torno de uns 300 mil, o segundo ano 500 mil, fica nessa média, né? Hoje nós estamos indo para o 4º ano de recebimento desse recurso mediante os projetos de infraestrutura que são apresentados e avaliados pelo Estado, aprovados, e aí começa toda a parte da vinda desse recurso para o município, e que fez com que, pelo menos, Pirapora, e a gente pode atestar isso, testemunhar, que auxiliou demais. Porque dentro de um município como o nosso, se não fosse recursos como esse do Estado, dessa política pública de turismo, nós não conseguiríamos resolver boa parte da infraestrutura que está sendo feita desde então. Desde, por exemplo, os acessos a melhorias nas praças públicas, nos portais, nos banheiros, que é tão importante para a nossa cidade, que é um turismo religioso ali central, né? Uma cidade que recebe muitas pessoas que passam o tempo inteiro. Então, toda essa escala de investimentos está sendo feito na área pública, justamente por conta dessa conquista importantíssima, assim como os outros municípios também vêm fazendo a lição de casa. É lógico que nós sabemos que a política pública ela permite uma evolução, ou seja, nós almejamos chegar à estância, o que vai permitir muito mais apoio, muito mais recursos. Mas, para isso, nós temos que caminhar, juntamente com a iniciativa privada, garantindo que haja hotelaria suficiente, que haja alojamento suficiente, a questão da infraestrutura mesmo, né, turística e infraestrutura básica de apoio. Nossa,
seja adequada para o atendimento, investimento em acessibilidade, enfim, tudo que o Estado pede, nós estamos caminhando para que lá na frente a gente consiga pleitear isso e concorrer, como concorremos lá atrás e obtivemos esse título. Eu vejo que é uma trajetória, como você falou, né, de um crivo a nível estadual muito forte, né? Por quê? Porque além de envolver recursos, envolve ações e essa infraestrutura que será feita para esse município, né? Ele vai adquirir o dinheiro para poder, de fato, dar essa infraestrutura, não só no caso dos banheiros, como o portal, que algumas pessoas acham assim, mas só portal? Não, mas o portal, ele está ali como a porta de entrada da cidade. E eu também posso falar um pouquinho, que eu acompanhei nas minhas ações enquanto Contur, né, o Conselho Municipal do Turismo. Importantíssimo. Né? E que a gente acredita que em breve o Contur voltará, é isso? Isso mesmo. Como conselheira do turismo, né, que sempre foi, a Edna sempre muito atuante. O conselho, ele é um dos requisitos fundamentais, tanto para instâncias quanto para os MITs. Nós fizemos agora, recentemente, uma avaliação da lei do Contur da nossa cidade, de Pirapora, e nós entendemos que o turismo de Pirapora já avançou bastante, ele já mudou. Então, o contexto hoje, ele é diferente do que estava há um tempo atrás, e houve uma necessidade de melhoria, inclusive, dessa legislação, dessa lei do Contur. Nós adequamos a legislação, criamos novas categorias que contemplam até mesmo, hoje, as segmentações de turismo que se despontam. Por exemplo, turismo de aventura, que é forte através do voo livre que existe na cidade, né? Nós temos o turismo desportivo, através do cicloturismo, que é muito, muito frequente aos finais de semana. Mais de 500 bicicletas passam, de ciclistas, né? Com suas bicicletas, chegam até Pirapora, fazem o percurso de Pirapora pelas Estradas Romeiras até Itu e voltam isso o dia todo. Nós temos o aeromodelismo, nós não podemos deixar, e aí ele entra tanto na parte do turismo de aventura, como também o desportivo, que é ligado aos esportes, também por piraporanos e visitantes de fora, já que o nosso morro, que é o Morro da Capuava, que permite essa prática, ele é considerado um dos melhores do estado de São Paulo, por ter a possibilidade de voo de ambos os lados do morro. Então, independente de como está o voo, o vento, aliás, né, de um lado ou de outro, é possível que os pilotos não percam a ida até a cidade e possam voar. Turismo ecológico, também muito forte na nossa cidade, através da Serra do Japi, que nós compartilhamos, a Serra do Voturuna, o próprio Morro do Capuava, que permite alguns passeios, alguns trekkings, que a gente também está atentos a isso, para que a gente possa estabelecer até mesmo as rotas, né? Os caminhos. Então, enfim, existem tantas outras coisas que foram surgindo e a gente precisa ter essa contemplação na lei do Conselho de Turismo, ter novos representantes. Aqueles que são atuantes serão mantidos, convidados a ficarem, e a gente ter esse acréscimo, para que agora, em março, nós já possamos trabalhar para isso. Termos as reuniões e dar continuidade no Conselho, que é tão importante para trabalhar em conjunto com o turismo. Quando você fala, né, em conjunto, veja como as coisas caminham para um lado sempre positivo. A CIT, ela ainda é um bebê, né? Tem cerca de 2 anos a 3 anos de trabalho. E lá atrás, quando Marcelo Murro pensou junto com o poder público da época em fazer a associação comercial, o que aconteceu? Nós pensamos associação comercial industrial turística, né? Associação comercial turística. Mas por que o turismo? Nós tínhamos que envolver o turismo junto aos comerciantes, junto às indústrias, para que todos pensassem juntos, né? Então, eu vejo que a CIT, ela veio também para fortalecer, né, toda essa prática, e nós ficamos felizes em ter essa parceria, né, porque todos temos que pensar no progresso, né, no acolhimento, na boas-vindas a todos que nos visitam, e pensando também no bem-estar dos piraporanos, ou seja, aqueles que moram, que usufruem da cidade 24 horas, 365 dias, ou seja, são eles que irão receber os visitantes. Isso mesmo. Não se faz turismo não existe se não for em conjunto, se não for desenvolvido em parceria
e em até mesmo aprovação pela comunidade, pelos moradores. Então, tem que ter a presença do poder público, mas o poder público ele não pode engessar a iniciativa privada. Ele tem que permitir que a iniciativa privada ela se desenvolva e estimular, inclusive, para que cresça, né? E a iniciativa privada, por sua vez, sozinha ela não vai fazer nada. Porque o que é o turismo? Um turista, que é o que movimenta toda a cadeia, nós chamamos de cadeia produtiva. Ele estando na cidade, até ele chegar, ele precisou de um deslocamento, ele precisou de um transporte, pelo menos, né? Ele utilizou uma rodovia, ele, chegando na cidade, ele vai se alimentar, ele vai comprar uma lembrancinha, ele vai fazer uso, muitas vezes, do posto de gasolina, ele vai fazer uso de bancos, ele pode, eventualmente, usar uma farmácia, um posto de saúde, que seja, né? Ele pode se hospedar. Ele vai por um determinado motivo, que seja o esporte, que seja o religioso, que seja o evento que esteja acontecendo. Enfim, não dá para trabalharmos sozinhos. Um hotel não é suficiente para atrair pessoas, a não ser que ele seja um resort. Né? Do contrário, ninguém visita, eu quero me hospedar em determinada cidade, se ela não tiver um conjunto de elementos que sejam suficientes para agradar. E o nosso desafio é que nós já temos o público que conhece Pirapora, que muitos vão pelo objetivo da fé, realmente, e que se encantam pela cidade, pelas características que existem, patrimoniais, culturais, o próprio entorno, a cidade, a natureza, né, a exuberância, a hospitalidade, o que nós temos de gastronomia, tudo isso é o mágico. Porém, nós não estamos trabalhando em conjunto. E aí vem a City. Eu acho que foi um diferencial muito grande a Associação Comercial de Pirapora agregar o turismo, para nós pensarmos em conjunto e associarmos, né, todas as iniciativas para a gente poder conseguir garantir que o turista fique mais tempo, a ponto de ele se hospedar, a ponto de passar 1, 2 dias, 3 dias, né, e termos atrações para isso tudo. Muito bom. Como eu sempre digo, juntos e juntas seremos mais fortes. Primeiro intervalo já foi. Voltaremos daqui a pouco para o segundo bloco do nosso podcast. Esse é o nosso novo estúdio. É aqui que a magia acontece. Um espaço de inovação, inspiração e de muitas possibilidades. Um futuro que começa aqui, hoje. Foram meses de planejamento e obras para transformar um espaço com mais de 200 metros quadrados em um dos mais modernos centros de produção de conteúdo do estado de São Paulo, com vídeo wall, telas 4K e sistema de áudio e vídeo 100% digital. Um investimento que permitirá a ampliação da nossa capacidade de produção e distribuição de conteúdo. Uma estrutura que juntou o que há de melhor na indústria audiovisual com o expertise da Connect TV. É aqui que nós vamos produzir jornalismo, entretenimento, música e conteúdo on demand. Esse novo espaço também vai fomentar negócios, networking e inúmeras possibilidades para reuniões e palestras empresariais. Bem-vindos à mais ousada empresa de comunicação da região. Bem-vindos à Connect TV. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do podcast da City.
E nesse momento nós estamos entrevistando a Caterine Silva, né, a nossa secretária de Cultura de Pirapora do Bom Jesus. Caterine, nós vamos para um bloco onde você terá que ter uma opção. Isso ou aquilo, né? Esse ou aquele. Não dá para escolher os dois, mesmo que você tenha gosto ou preferência, né, equilibrada. Não, tem que ser decisiva, tá bom? Então é um pouquinho para a gente poder conhecer um pouco da Caterine, conhecer um pouco daquilo que você gosta, né, do seu trabalho, da sua trajetória, um pouco da Caterine. Tá bom. Música brasileira ou internacional? Brasileira. Alimentação. Uma feijoada ou um macarrão? Taurina é difícil, não? Todas. Mas feijoada. Ah, eu acho que a feijoada da Casa do Samba. E a da Casa do Samba também. Olha só, hein? A feijoada da Casa do Samba. Mas eu tenho que falar também, fazer uma defesa. A feijoada do meu pai, do Nego Barbeiro. Essa também. Olha aí, estamos memória todos... Memória afetiva, tem que falar dele. Todos estamos convidados para a feijoada... do Nego. A feijoada do Nego, né? É uma memória afetiva, mas ela vai compartilhar com a gente. Aguarde, hein? Olha o compromisso, hein? Vamos fazer, pai. Baile de carnaval ou o baile dos anos 80? Ai, meu Deus. Carnaval. Baile de carnaval. Amo. Tô até rouca. Ó, ela está rouca porque ela está recém-saída de um carnaval que ela vai nos contar daqui a pouco como é que foi. Quais foram os bastidores, porque as redes sociais mostraram muito, mas ela vai contar os bastidores. Após o almoço, você gostaria de dormir ou já ir fazer uma outra atividade? Edna, sinceramente, olha, eu gostaria até de dormir até a noite, mas eu tenho que fazer todas as atividades de manhã, tarde e de noite. Não consegue, né? Então, tá bom. Enquanto professora, né, universitária, a gente sabe que hoje nós temos universitários de todas as faixas etárias, né? Você tem ali o recém-aluno saído do ensino médio, o aluno de meia-idade, terceira idade, você tem aí uma vasta experiência, né, na direção, coordenação e sala de aula. Ministrar aula com celular para os alunos ou sem celular? Olha que é interessante, é polêmico, né? Sim. Eu imagino assim, eu sou professora da andragogia, né? Então são os adultos. E na sala de aula, especialmente na instituição que eu leciono, que é a FATEC, o celular, o computador, ele é muito utilizado, nós utilizamos. Porém, em momentos específicos. Não dá para radicalizar e tirar, porque nós utilizamos esses aparelhos como pesquisa mesmo, e inclusive o desenvolvimento de diversas atividades, de trabalhos. Então, não tem como tirar da instituição que nós ministramos, e nós conseguimos ponderar isso. Embora o celular ele seja uma fonte de distração incrível, né? Para a vida pessoal, a profissional, se a gente bobear, nós passamos o tempo todo com ele e procrastinamos as outras atividades. Mas ele é uma ferramenta, então nós precisamos utilizá-lo como ferramenta. Já no ensino infantil, eu já acho que tem que ser realmente cortado, né? Muito bom. Teatro ou filme? Agora é difícil. Uns dois de paixão. Mas minha preferência atualmente tem sido teatro. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, né? Porque já há alguns anos eu tenho acompanhado o seu trabalho em relação a teatro, não é isso? Lá em Pirapora? O que é? Conta para quem está nos assistindo. Nós temos um projeto, começamos em parceria com uma amiga querida, que permite o acesso a muitas pessoas a peças maravilhosas, principalmente em São Paulo, né, os musicais, essas peças famosas, e nós estendemos isso para Pirapora de forma gratuita. Estamos agora na cultura com mais possibilidades ainda. Então, nas próximas semanas, nós já temos novidades aí. Então, isso é muito bom. Eu falo que já há algum tempo, porque eu tenho acompanhado, né, o seu trabalho lá nas redes sociais, desse trabalho de levar as pessoas para o teatro. E como é rico, né? E eu tenho certeza, né, que esse trabalho vai
já está enraizado, que será maior, né, com uma extensão maior, abrangendo um número maior de pessoas e até mesmo de faixa etária. E eu posso dizer para você que eu estou na expectativa, porque eu gosto muito de teatro também. Sim, vamos ao teatro. Vamos é o nome do projeto. Né? Quando a gente fala em filmes, né, a gente não pode esquecer do Oscar, né, que recebemos agora, né? 2025. Né? Então aí a gente, por isso quando você fala dos dois, eu também fico imaginando, né? Ainda estou aqui, né? O quanto seria importante, porque Pirapora tem sala de cinema? Um bom link que a gente possa fazer, né? Não tem, mas já tivemos no passado. E uma das propostas que até o prefeito Gregório nos incumbiu de poder proporcionar isso é que nós trabalhamos na Casa da Cultura, né? A Secretaria de Cultura e Turismo, ela fica na Casa da Cultura. E voltarmos isso para lá. Então, ele é um anfiteatro e nós temos aliás, é um cine-teatro e nós temos a intenção de voltar o cinema na cidade também. Então, aonde está instalado a Secretaria de Cultura em Pirapora? Ela está no espaço que é um cine-teatro? Que foi um cinema né, anteriormente e que foi desativado e que nós temos total interesse de voltar. Olha só, então, quanto isso é importante, né, Caterine? Um cinema que foi desativado. Então, isso mostra que tem toda uma acústica, né, toda uma estrutura já montada. Então, é mais fácil de voltar com a sala de cinema, é isso? Exatamente. É um dos pleitos do MIT que nós estamos para esse ano. Olha aí, você que é de Pirapora e de região, aguardar, né? Porque eu vejo assim, São Roque tem uma sala de cinema, já teve duas. Essas duas se desativaram, foi por lá para o shopping, que é uma sala mais moderna. São duas salas dentro do shopping. Mairinque não tem, né? Alumínio não tem, Pirapora não tem, Araçariguama não tem. Então, nós temos uma região que nós somos atendidos ou por... Santana tem? Em shoppings. Em shoppings. Né? Santana em shoppings, né? É. Então, assim, a gente é atendido por São Roque, Santana e Barueri, né? Ou Sorocaba, que é mais distante, né? Então, realmente, se Pirapora fizer isso, será de grande valor, né? Eu fico imaginando, viu, Caterine, as crianças, né? Um cinema com pipoca. Né? De fato, numa sala de cinema. Não que o professor não faça. A gente sabe muito bem que o professor faz, né? Que a mãe faz, que a avó faz. Mas a criança ir para o cinema, de fato, vai ser uma conquista, né? São experiências, né? Experiência de vida que nós temos que ter. O contato com outros ambientes, com outras pessoas, sair daquele ambiente habitual, ele faz com que expanda os nossos horizontes. E a educação é para isso mesmo, a cultura é para isso. Né? Exatamente. Estados Unidos, hoje, ou China? Brasil, não pode? Tá, um ou outro, não pus o Brasil. Pensei nos dois. Estados Unidos ou China? Que sinuca, hein? Essa é. De bico Puxa ainda. Vida, os dois países são importantíssimos para a economia do país, do Brasil. E estabelecer uma guerra entre um e outro, né, ou que eles tenham uma guerra conosco, todos saem prejudicados, até mesmo os dois, que são duas grandes potências. Então, se eu puder me abster nesse momento, que eu não tenho como julgar. Olha só, abstenção. Escolher entre um e outro, porque... A Caterine voltará em outro momento para dizer qual será a decisão dela. Absteve. Vamos lá. Pagode ou samba de bumbo de Pirapora? E tudo que for o nosso universo de Pirapora, ele é importantíssimo, né? O samba de bumbo, eu não posso deixar de escolher. Embora eu ame samba e todas as derivações de samba. Mas a gente tem que fazer referência ao samba de Pirapora, ao samba de bumbo, ao samba de roda, e a cidade que é uma referência para o berço do samba paulista, tão registrada, né, por outros pesquisadores, por pessoas tão renomadas como Mário de Andrade, um fotógrafo super famoso no mundo, que é Levi Strauss, que registraram esses movimentos, demonstrando quanto Pirapora foi um celeiro de encontros de várias culturas, predominantemente afros, e que fizeram com que a musicalidade do samba paulista ela fosse preservada, por isso que é berço, né, preservada na cidade. E dali surge a nossa também, que surge o samba de roda, o samba de Pirapora. Então, com carinho gigante e com grandes projetos para esse ano, nós já começamos agora no Carnaval com a recuperação da Casa do Samba, a abertura, que é o Espaço Samba Paulista Viva Honorato Missé,
para que eles possam ter aí toda, de novo, a confluência de todos os sambas de São Paulo. E eu observei que nesse período de carnaval teve toda uma programação especial, é isso? Exatamente. Então, além do carnaval tradicional, que Pirapora é muito rico na sua programação, nós também tivemos a programação da Casa do Samba. Além da tradicional feijoada, a apresentação do samba de roda, voltamos ali toda a parte do referencial visual, dos registros fotográficos. Nós adaptamos uma tecnologia com QR Codes agora para matérias e reportagens e dissertações sobre o samba de Pirapora. Então, quem hoje for na Casa do Samba, que já começa na segunda-feira, abrindo também para as oficinas diversas da Casa da Cultura, já pode visitá-la como um atrativo turístico. E uma personalidade lá da Casa do Samba, que tem até um busto, conta para as pessoas que não conhecem, que é um atrativo também para conhecer? É verdade, é a Marister, né? A Marister tem na nossa memória afetiva, ela é conhecida como a embaixatriz do samba paulista, muito conhecida por diversas escolas de samba do estado de São Paulo. Ela foi uma das mulheres que adentrou o samba em Pirapora, juntamente com o grupo do Honorato Missé, né, que foi o grande precursor ali do samba, que unia brancos e negros na época, né? E ela, como uma mulher, na época, dançando samba, passou todo tipo de preconceito e se manteve até os 90 e tantos anos sambando, né? Podemos dizer que ela morreu sambando, né? Sim, com certeza, que né? era o que mais amava fazer, né? Levando o nome de Pirapora e fortalecendo. Hoje, o grupo que está ali, né, ele traz ainda, resiste. Temos o Dirceu Felipe, que é a família Felipe hoje que mantém a tradição, mas a gente não pode deixar de citar a Vera Felipe, o Tiquinho, o João do Passo e tantos outros que marcaram, e nós queremos trazer a memória de todos eles na Casa do Samba. Então podemos dizer que a prática, a memória da Dona Esther, ela continuou até, vamos dizer assim, hoje, né? Sim, e será cada vez mais difundida, né? Não, jamais a intenção é de permitir o seu apagamento, pelo contrário, é trazer, inclusive, outros nomes que não aparecem, mas que com certeza contribuíram com o nosso samba. Muito bom. Caterine, encerramos esse intervalo. Voltaremos daqui a pouco para mais um bloco do podcast da CIT na 3ª temporada. Até mais. Esse é o nosso novo estúdio. É aqui que a magia acontece. Um espaço de inovação, inspiração e de muitas possibilidades. Um futuro que começa aqui, hoje. Foram meses de planejamento e obras para transformar um espaço com mais de 200 metros quadrados em um dos mais modernos centros de produção de conteúdo do estado de São Paulo, com vídeo wall, telas 4K e sistema de áudio e vídeo 100% digital. Um investimento que permitirá a ampliação da nossa capacidade de produção e distribuição de conteúdo. Uma estrutura que juntou o que há de melhor na indústria audiovisual com o expertise da Connect TV. É aqui que nós vamos produzir jornalismo, entretenimento, música e conteúdo on demand. Esse novo espaço também vai fomentar negócios, networking e inúmeras possibilidades para reuniões e palestras empresariais. Bem-vindos à mais ousada empresa de comunicação da região. Bem-vindos à Connect TV.
Olá, retornamos com o terceiro e último bloco do podcast da CIT. Estamos na terceira temporada e hoje estamos aqui com Caterine Silva, nossa secretária de Cultura de Pirapora do Bom Jesus. Caterine, nós estamos no terceiro e último bloco, né? Nesse bloco, nós vamos ter aí 0 ou 10, né? Se lá isso ou aquilo era um pouco difícil, agora você vai ter que dar a nota e, se possível, justificar o porquê da sua nota 0 ou a nota 10. Por gentileza, procure pensar para que não fique no meio termo, né? A não ser que você vai ter que voltar novamente aqui para que possa dar a sua justificativa. Tudo bem? Patrimônio cultural. 0 ou 10? 10. Por quê? Importantíssimo. É o que carrega a nossa história, é o que carrega a memória afetiva, é o que faz nós lembrarmos dos nossos antepassados e nós darmos continuidade para o futuro. Então, eles têm que ser recuperados, mantidos, preservados. E aqueles que infelizmente foram destruídos, a intervenção atual tem que fazer isso ressurgir. É importante, né? Às vezes as pessoas, eu falo isso como patrimônio cultural, a gente sabe que tem todo um processo do IFAM, restauro e tal. E como uma boa historiadora que sou, eu falo muito isso. Gente, não pensa que as pessoas podem já pegar aquele local e passar um cal, uma massa fina e ali já está pronto. Não, né? Se ele de fato não foi tombado, mas ele vai ser revitalizado, né? Ele não vai ser reformado, ele vai ser revitalizado. Eu vou buscar as tradições antigas, né? Como é que de fato era, para que as coisas aconteçam. Então tem que ter uma certa cautela, né? Então isso eu acho muito importante. Gastronomia local de uma cidade. O que você me diz? 0 ou 10? Também. 10 também, pelo mesmo motivo. A gastronomia também ela é um elemento da cultura de um povo, né? Ela retrata os hábitos, os costumes, os alimentos que estão disponíveis em determinada época, o modo de fazer. Então, muitas vezes uma receita que é passada de geração a geração. Então, isso forma uma gastronomia local. E nós temos que valorizar aquilo que é nosso, aquilo que é local. O internacional, todo mundo gosta de apreciar. Então, nós queremos saber quais são os sabores de outros países. Mas isso não pode ser o carro-chefe de uma cidade. O carro-chefe de uma cidade tem que ser aquilo que é local. Nós, como brasileiros que somos e temos a cultura muito enraizada, ou caiçara ou caipira, né? Litoral, né? Caiçara ou não é litoral, é caipira. Nós temos o milho, nós temos as frutas muito presentes, a mandioca, né? O peixe. E a gente tem que usar disso para que a gente relembre e traga as nossas origens indígenas, sim, que fez com que a gente fosse tendo os alimentos que são hoje, né? Então, e me diz uma coisa, já que você está focalizando, né, o quanto é importante buscar as origens, e Pirapora? O que você me diz em termos de gastronomia? Teria algo para se destacar? Temos. Isso é uma das grandes dificuldades nossas. Nós temos muito, assim, história oral que não é registrada, e que nós temos um trabalho a ser feito. Precisamos registrar esses relatos. Muitas pessoas faleceram e não foram registradas, né? Inclusive as receitas, os saberes fazer aí de tudo. Então, o que nós temos de referência? O virado de frango, isso é muito característico da nossa cidade, que é a base de uma galinha caipira, a base de uma farinha, normalmente de milho ou uma farinha de mandioca, legumes que existiam à época ou que existiam no quintal. Então era se feito com vários temperos, né? Vamos chamar de um mexidão, né? Vamos chamar dessa forma, né? Mas que hoje você pode trazer uma referência mais gourmet. Então a gente traz assim aquilo que era o antigo ou que era o original, e hoje você traz uma releitura que é o que vai ser comercializado, mas nunca esquecendo as bases. Nós temos os tradicionais doces caseiros de Pirapora, que tantas famílias sobreviveram e sobrevivem até hoje. As cocadas, as rapaduras, o melado, né, os doces de cidra. Então, isso já foi tanta reportagem de veículos tão legais assim, e que elas permanecem fazendo sem corante, sem conservante, de forma artesanal, que isso é tão apreciado no turismo e que nós temos toda a intenção de que isso se propague. Já fizemos as leis, inclusive na Câmara, para preservação e valorização como um patrimônio cultural, gastronômico, né? E tantas outras coisas que podem ser mais contemporâneas. Nós podemos fazer hoje um concurso que seja
né, de algo que esteja cogitando na cidade. Mas já tivemos produções de cachaça muito forte. Nós tivemos a prática do consumo do içá, que isso é uma iguaria. A Europa vem consumir aqui do Brasil, eles vêm importar o içá do Brasil. E Pirapora é um berço de içá. Em determinados períodos tem uma tradição de como se pega içá. Né? Então, é um alimento que marcam a nossa história, os anos 80 para trás, principalmente, né? E que hoje a geração talvez não saiba nem o que é. Não. Então, são coisas da nossa cidade que tem base indígena, tem a base afro muito importante, né? E com o contemporâneo que veio se formando. Eu faço essa pergunta para você porque, enquanto comerciante, né, fazendo parte da City, lá no nosso restaurante, no Laras Restaurante e Hospedaria, as pessoas me perguntam, né, qual seria o prato de Pirapora, né? E eu fico sempre na dúvida. Então, o que eu sempre cito com muita segurança, né? Visite Pirapora e não se esqueça de consumir a cocada, né? Você tem lá a cocada do seu Valdemar, você tem a cocada dos Doces Clara, você tem outras cocadas. Se as pessoas vêm durante a semana, o seu Valdemar está lá com a sua casa aberta, com os vários tipos de cocada, né? Com as doces de cidras, né? Rapaduras. Se é nos finais de semana, você tem outras opções, né? Você tem a nossa feirinha, você tem o pessoal ali na praça, à volta do coreto, que tem a cocada. E aí, me pergunta, enquanto restaurante? Aí eu digo assim, aí eu vou falar por mim. Você vir para Pirapora aos finais de semana, no domingo, você tem que comer almôndegas do João, que é o meu chefe de cozinha, né? E o feijãozinho do João também é muito especial. Então, são os sabores, né, diferenciados que a gente tem. Mas eu pergunto isso que, por exemplo, né, do virado de frango, né, com feijão, como você falou, se houver uma oficina, eu tenho certeza que o João vai fazer questão de estar presente para aprender esse novo prato, né? E acaba sendo um carro-chefe, uma apresentação. Com certeza. Né? E como você falou, com certeza existem outros pratos que estão adormecidos nas memórias do piraporano e que a gente desconhece. Com certeza. E não podemos deixar de esquecer, não podemos deixar de falar da importância Pirapora, peixe que pula. Exato. Pirapora foi tão abundante dos peixes. Então, hoje, nós temos que trazer os peixes de outras localidades. Mas existem restaurantes que preparam peixes maravilhosos na cidade e que nós precisamos fazer isso, divulgar o que tem, né? Os sabores. Hoje, existe uma construção de sabores em Pirapora que marcam a gastronomia do local, né? Isso é muito bom. E aí, nós vamos para um lado que nós compartilhamos, eu e você e muitas outras. Proteção aos animais. O que você me diz? 0 ou 10? A proteção é 10, ela tem que existir, né? A proteção, a defesa, o bem-estar animal, ela precisa avançar mais, a sociedade precisa abraçar mais, os seres vivos de uma maneira geral, né? Nós precisamos de atenção, principalmente para aqueles que estão mais vulneráveis. Hoje a causa animal, ela é vulnerável, né? E nós temos que zelar por ele, sim. Então toda a cidade tem que dedicar-se em política pública para isso. Eu me lembro no período que você foi vereadora, você foi uma das defensoras, né? Então a gente fala que nós éramos as cachorreiras, né? Então as pessoas que abraçam os cachorros, os animais, os gatos, os pássaros, até mesmo com relação às romarias, né? Que vem para a cidade, aquela questão da proteção, eu via muito a guarda preocupado com os cavalos, né? Para que realmente estivessem bem acomodados, não sendo passasse por algum sofrimento, vamos dizer assim. E aí eu digo sempre uma questão, Caterine, as pessoas que visitam Pirapora sempre comentam, né, quando chegam conosco lá no restaurante, nossa, Pirapora tem muito cachorro. Eu falo sempre assim, cada habitante tem uma média de 4 a 5 cachorros, mas precisa ver se esse habitante ele cuida de todos os cachorros de uma forma adequada. Eu, por exemplo, na minha casa, eu já levei 3 cachorros de Pirapora. Cachorros que foram talvez abandonados na rua, cachorros que às vezes ficavam ali na rua Bom Jesus sendo cuidado por várias pessoas, vários comércios, e a gente preocupado com o fluxo de carro e de pessoas, ou até mesmo mais raivosos, né? A gente levou para casa, estão lá muito bem instalados, né?
Então, a gente precisa realmente dar uma atenção. E espero, que eu sei que não é de fato a sua secretaria em termos de cultura, mas existe toda uma parceria junto com a saúde, a zoonose e até mesmo a administração no geral, para que o meio ambiente, né, para que realmente os nossos animais recebam mais atenção. Sim. Até porque na nossa cidade tem um fenômeno que ocorre, né? E por isso que de tempos em tempos a gente pensa, nossa, mas aumentaram os cachorros, mesmo que gatos também, né? Mesmo que a gente tenha um trabalho de resgate, muitas protetoras fazem isso de cuidado, os animais acabam acompanhando as romarias. E chegando na cidade, eles não conseguem voltar. Então o romeiro volta, o caminhante volta, né, o bicicleteiro volta, quem está cavalgando volta, mas o cachorrinho fica. Ele acompanhou o trajeto todo e fica na cidade, e fica abandonado, fica em situação de rua. E a cidade não consegue cuidar de todos, né? E muitas vezes as políticas de castrações, por exemplo, elas ocorrem de tempos em tempos. E até que você consiga fazer todo um manejo desses animais, a procriação ela vai acontecendo. Então, é insustentável. Nós precisamos até mesmo da ajuda de todas as cidades vizinhas e que vão para Pirapora para que elas tenham também zelo pelos animais. Com certeza. E você tocou num ponto importante. Romarias, 0 a 10. A expressão, a manifestação cultural, eu vou dar 10. Porém, hoje, a prática de algumas, nós temos que muitas vezes dar uma nota complicada abaixo de 5 e algumas até mesmo 0. Né? A romaria ela vem de uma manifestação de fé. Então, ela precisa de ser organizada. Ela tem que ter responsabilidade. Ela passa por diversas cidades, a pé, com charretes, com cavalos. Os integrantes dessas romarias, eles não podem achar que a cidade não tem lei, que não exista morador, que não exista idoso, adoentados, crianças autistas ou adultos autistas ou com outros transtornos, e que todo aquele movimento de pessoas que estão muitas vezes desordenado por conta de muitos problemas que a gente enfrenta na cidade, uso de álcool muitas vezes, ou empilhar os cavalos nas rodovias, fazer o trajeto dessas romarias sem comunicar a polícia rodoviária, sem comunicar a cidade, chegar de qualquer maneira achando que pode deixar o cavalo amarrado em postes. As leis proíbem. Né? O barulho, isso é proibido. Então as pessoas têm que entender que tem que ter respeito. Então, romarias que respeitam a nossa cidade, nós damos 10. Aquelas que ainda não entenderam, nós damos 0. Muito bom, é uma informação muito importante. Carnaval 2025 Pirapora. Nota? O Carnaval 2025. Bom, trabalhamos arduamente, a nossa equipe trabalhou arduamente, a equipe de Cultura e Turismo, que eu mando um super abraço, um agradecimento em público, todas as demais secretarias que atuaram conosco, voluntários que se dedicaram, amigos, moradores, que estiveram conosco, participando de tudo, desde o processo de decoração, que foi interessantíssimo, conduzido pelo Fernando Felipe, um artista que está na Secretaria de Cultura e Turismo e que trouxe assim a sua criatividade em forma de vários elementos que trazem todas as referências de Pirapora, seja no clube municipal, que foi o principal, né, como também na Casa do Samba. Então, quem visitar, nós vamos deixar lá em exposição, porque ficaram realmente belíssimas esse trabalho artesanal e artístico que foi feito, com a decoração das máscaras, os lustres de fitinhas do Bom Jesus de Pirapora, a cobertura do teto. E nós fizemos um resgate junto com a população de fotografias de carnavalesco que contribuíram com a história do carnaval. E elas vão ficar também expostas? Vão ficar expostas. Isso é um carinho que nós tivemos até talvez o próximo carnaval. Vamos ver como é que vai ser. Futuramente, o prefeito Gregório quer que nós montemos um memorial do carnaval, e isso é uma coisa que faz brilhar os olhos. Montar o memorial do carnaval,
as fotos expostas, 300 anos, foi o tema do carnaval? O carnaval foi, não tinha como deixar de fora a importância dos 300 anos, né? Então foi trezentando na folia, né? Por que Pirapora 300 é anos? só alegria, 300 anos do encontro da imagem do Bom Jesus de Pirapora nas águas do Tietê. Então, assim, em termos de história, nós temos muito mais que... Em termos de registro, em livro tombo da igreja, é a partir de 1725. E a partir de 1725, com todas as manifestações de milagres que já foram relatadas, né? Como a questão do carro de bois na Capela do Descanso até Santa de Parnaíba, a questão do paiol, que se incendeia a imagem não. Muitas peregrinações começaram a ir para Pirapora desde então, fizeram com que a cidade se tornasse característica, por isso o marco dos 300 anos deste ano 2025 é o Bom Jesus de Pirapora. O nosso carnaval, ele tem esse ensaio, né? Então ele tem esse pano de fundo, digamos assim, para que nós não esqueçamos da nossa história, principalmente essa tão importante. Quando as pessoas entram em contato conosco, eu coloco assim: seja bem-vindo a Pirapora do Bom Jesus, a cidade da fé viva. Venha comemorar conosco os 300 anos do encontro da imagem do Senhor Bom Jesus nas águas do Rio Tietê. Faço sempre questão de colocar, para poder marcar, né? Isso é importante. Todo dia 6 é celebrada uma missa votiva, a procissão ontem aconteceu, o Padre Marcelo, que faz um trabalho gigante, está à frente do processo de restauro do santuário do Senhor Bom Jesus. Então, todo dia 6 até o 6 de agosto tem celebrações, e nós também já tivemos hoje uma reunião, inclusive, para fortalecer a parte religiosa com cultural até 6 de agosto. Tem muita novidade por aí. Padre Marcelo esteve conosco na segunda temporada, né, e colocou exatamente toda essa preocupação, né, com essa comemoração. E agora, para finalizar, eu gostaria de que você nos falasse o seguinte: Secretaria de Cultura, né, Secretaria de Turismo, Caterine como secretária. Mas o que é Pirapora para você, Caterine? É a minha cidade, né? A cidade que estão os meus antepassados, os meus bisavós, tataravós, avós. Eu sou caipira da Gema, né? Então, amo a minha cidade de paixão, tenho orgulho. Eu choro com a música Romaria. A música Romaria é um hino para mim, né? Então, sou caipira, Pirapora, nossa, sou mesmo. E tive a oportunidade de trabalhar por essa cidade. É uma cidade que tem memória afetiva em tudo. Nos amigos, na infância, na adolescência, nos avós, nos pais, né? No futuro, na geração. Estar hoje na Secretaria de Cultura e Turismo, que é a minha formação do turismo, como tanto já atuei em outras cidades, é uma bênção. Eu já disse isso, né? E eu acredito que Deus age muito de todas as formas, né? Então, estarmos com esse desafio dos 300 anos na Secretaria de Cultura e Turismo, eu me coloco como instrumento. Então, para ser instrumento, para que seja útil a todos os propósitos, principalmente do Bom Jesus. Muito bom, assim seja. Caterine, nós estamos no final do nosso programa, do nosso podcast, a 3ª temporada da City. Eu gostaria que você contasse para quem está nos assistindo onde é que nós vamos encontrar a Secretaria de Cultura, os seus endereços nas redes sociais e outros endereços que você queira dar, e ao mesmo tempo para que você deixe aqui a sua mensagem, tá bom? Bom, a sede da Secretaria de Cultura e Turismo, ela fica na rua Newton Prado, ali ao lado da Praça da Matriz, uma casa maravilhosa, que é a Casa da Cultura, que foi o cinema, muito fácil de identificar, no centro da cidade. Nós temos outros espaços que são administrados também pela Cultura e Turismo, como o Clube Municipal, o Parque Municipal, o Unesc, a Escola de Artes Sacras, que está em processo de reforma, e a Casa do Samba. Mas toda a parte administrativa ela se concentra na Casa da Cultura. Já agora, dia 10, começam as aulas no Unesc, começam as aulas na Casa da Cultura e na Casa do Samba, que nós faremos também ali algo mais assim bem aproveitado pelo tempo e pelos dias da semana. E também pelas redes sociais. Tem nosso Instagram, que é Cultura e Turismo Pirapora. O canal da Prefeitura, claro, né, que é Pirapora do Bom Jesus. E, claro, todos nós pelas redes sociais também. Né? A City, Facebook, Instagram são os principais. Os e-mails, a gente pode deixar tudo certinho. O WhatsApp, estamos conectados. Então, seus agradecimentos. Fique à vontade.
pode para finalizarmos. Agradeço demais, Edna, o carinho que eu tenho por você, a admiração. Você justamente é uma cidadã piraporana, simplesmente foi um instrumento legal para isso, né? Agradecer ao Marcelo Murro, que estão ambos à frente aí dessa iniciativa maravilhosa para fortalecer o empreendedorismo na cidade, a Connect Via, todos os participantes aqui, a equipe de apoio, e claro, essa oportunidade para nós é maravilhosa, dar voz, né, a esse trabalho. Então, eu agradeço demais a oportunidade, agradeço ao prefeito Gregório mais uma vez a confiança, estamos juntos e, claro, a equipe que está conosco, a equipe de Cultura e Turismo. Como disse a Caterine, todo esse grupo, né, a qual ela citou, a Connect Via, o nosso muito obrigado. A CIT, né, e todos os seus associados, você que não faz parte da CIT, venha fazer parte da CIT conosco. A Secretaria de Cultura e Eventos de Pirapora do Bom Jesus, aqui representada pela CIT, e todos os seus funcionários, a Prefeitura e a todos nós, né, que residimos, trabalhamos em Pirapora do Bom Jesus, aos munícipes, vocês têm uma preciosidade, então nos ajude, né, a cuidar, a conservar, a sugerir, né. Às vezes existe algo que precisa ser sugerido que seja. E a você que não conhece Pirapora, venha conhecer Pirapora. E você que já conhece Pirapora, venha nos visitar novamente. Muito obrigada. Até mais.